Oi, galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Matheus. E eu, junto com o professor Hugo, nós vamos ser os professores de vocês na matéria de geografia aqui no cursinho Angela Davis, né, que está voltado para o vestibulinho da ETEC. O Hugo, ele geralmente ele está encarregado de fazer o roteiro das aulas, né? Então vocês vão ver mais a minha presença aqui mesmo gravando as aulas, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, apesar da gente estar vivendo um período bem conturbado da nossa história, né? A gente está vivendo uma pandemia que está tomando conta de um mundo. E, inclusive, esse vai ser um dos motivos que a gente vai levar no decorrer desse ano para poder abordar a geografia, né? Para vocês poderem absorver um conteúdo é, mais contextualizado da geografia, né? Porque a gente não quer somente que vocês aprendam para poderem fazer o vestibulinho e passarem na ETEC, né? A gente quer que vocês aprendam para vocês levarem para a vida, para vocês poderem entender o mundo, né, que o cerca a partir de um olhar geográfico, né, que é um olhar bastante abrangente. Essa aula nossa, ela não vai ser uma aula, né, por assim dizer, a gente não vai dar muito conteúdo no dia de hoje. A gente vai dar na próxima aula, essa daqui vai ser mais uma apresentação mesmo de como a gente vai levar esse curso com o passar do ano. E, enfim, eu espero que vocês gostem, né, e espero que vocês estejam ansiosos também, né, porque a gente está muito ansioso, nós professores, porque era para a gente ter começado em março, né, mas acabou acontecendo de fato toda essa pandemia que atrapalhou bastante, não só a gente, mas todo mundo, né? E uma coisa também que o nosso cursinho aqui, pelo menos a área de geografia, a matéria de geografia, ela está voltada mais para quem vai prestar o vestibular no final do ano, né? Então, para quem deseja mais fazer ETEC no ano que vem, né? Tem a ETEC no meio do ano, mas a gente crê que o tempo de lá até cá é muito pouco, né? A gente não vai conseguir desenvolver muito bem o conteúdo. E vai ficar faltando uma certa qualidade, né? De fato, se a gente for muito rápido. Isso é bem mal, né? Então a gente vai focar mesmo em desenvolver o conteúdo da geografia no ano todo, tá? Para vocês prestarem o vestibular, o vestibulinho no final do ano, tá? E o nosso primeiro módulo, né? A nossa primeira bagagem de conteúdo que a gente vai abordar é em relação à paisagem e o espaço geográfico, né? Que são dois conceitos que nós usamos pra caramba na geografia. A gente sempre usa esses conceitos, né? Seja tanto na geografia humana, que fala sobre, sei lá, geografia urbana, fala sobre população, demografia, etc. E a gente usa também bastante na geografia física, né? Que fala sobre o clima, que fala sobre a geologia. São conceitos que é bastante usado mesmo, tá? E a gente precisa definir o que é esses dois conceitos, né? O que são esses dois conceitos. Então, o que é o espaço? O que é a paisagem? O que de fato são essas coisas, né? A gente precisa tornar isso uma coisa mais palpável, mais objetiva. E mais do que definir objetivamente o que significa espaço, o que significa paisagem, a gente precisa desenvolver um senso crítico, né? Porque vamos lembrar que a geografia, ela também ela é uma ciência que fala bastante sobre aspectos biológicos, né? Sobre aspectos físicos, tipo as rochas, né? O próprio clima, mas ela é muito voltada também para a questão humana, né? Então, a ocupação humana no planeta Terra, a exploração humana do solo, das terras, né? Então, por causa disso, a gente precisa desenvolver um senso crítico. A gente precisa entender o nosso papel frente ao nosso redor mesmo, né? Que é o nosso objeto de estudo na geografia, que é o nosso espaço. Então, qual que é o papel da natureza na criação do espaço? E além do papel da natureza, qual que é o papel do ser humano na criação e na produção desse espaço geográfico que a gente vai estudar na geografia, tá? É, Não fique com medo, tá? Que embora possa parecer um conteúdo muito complexo, a gente vai abordar
o conteúdo do ensino fundamental, tá? Então não é uma coisa muito distante do que vocês já viram, tá? Vocês não precisam ficar assustados, eu sei que na primeira aula isso é bem comum, mas não se preocupem em relação a isso, tá? A gente vai ter bastante tempo para poder desenvolver esses termos, para poder tirar dúvida de vocês e tornar um conteúdo uma coisa bem fácil de vocês digerirem, de vocês absorverem, tá? Não se preocupem com isso. A segunda parte desse nosso cursinho, portanto, a segunda ou terceira aula, né, vai depender do nosso andamento aqui, vai ser em relação à parte que eu mais me interesso, que eu mais me empolgo na área da geografia, que é em relação ao estudo do nosso universo, do nosso sistema solar. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem se interessar também bastante por isso, né? Não posso ser o único. Mas, enfim, porque quando a gente fala em geografia, a gente fala em espaço, e esse espaço claro, em relação ao espaço habitado, é o espaço que o ser humano tem contato, né? Que é o espaço do planeta Terra, só que a gente precisa também entender qual que é o espaço que o planeta Terra está inserido. Esse espaço é o nosso sistema solar, né? E nessa segunda parte a gente vai abordar também as questões da composição, né, do nosso sistema solar, então o nosso Sol, os 8 planetas, né, enfim, tudo que compõe de fato o nosso sistema solar, e a gente também vai falar sobre os movimentos da Terra, a gente vai falar sobre o movimento de translação, o movimento de rotação, a gente vai falar sobre as estações do ano, né, que isso é uma coisa que a gente vai ver também no decorrer do curso bastante, né, então a gente precisa saber como é que ocorrem as estações do ano, e para isso a gente vai ver esses movimentos da Terra, né, e a gente vai ver também a questão do fuso horário, né? Como que esse fuso horário... por que o fuso horário existe, né? Por que diferentes partes do mundo têm horários diferentes ao mesmo tempo, né? É uma coisa meio confusa isso, mas que a gente vai esclarecer, né? Nessa aula sobre o sistema solar e os movimentos do planeta Terra, tá? E agora que a gente já viu, né, qual que vai ser o espaço que a gente vai estudar, qual que é o espaço que a geografia vai se debruçar para explicar, né, para estudar mesmo, a gente vai ver agora como que a gente consegue representar esse espaço para o nosso entendimento, para o nosso estudo. Ou seja, como que a gente consegue, de fato, desenhar a realidade para a gente poder entender ela. E para isso a gente vai estudar a cartografia, né? Esse vai ser a nossa terceira parte do cursinho aqui, tá? A cartografia ela é basicamente a ciência dos mapas, né? Os mapas eles são a representação da realidade, seja a representação de uma cidade, seja uma representação de uma casa, né? Como são as plantas e as maquetes, a gente vai ver tudo isso. A gente vai ver as projeções cartográficas, a gente vai ver os tipos de mapas, ou seja, as diferentes formas, as inúmeras formas que a gente tem a nosso alcance para poder representar a realidade e poder entendê-la, tá? Então a gente vai ver também, além dessa questão dos diferentes tipos de mapas e de projeção, a gente vai ver a importância dos mapas no decorrer de toda a história da humanidade. A gente vai ver também os elementos cartográficos, então escala, orientação, né, a rosa dos ventos, a posição norte, etc. E nessa parte em específico vai ter um pouquinho de matemática que eu vou me esforçar para não tornar muito chato para vocês, tá? Espero que a professora Rebeca não esteja vendo esse vídeo. Mas enfim, e a gente vai ver também uma coisa que é muito importante, não só de a gente saber mesmo pro vestibulinho, né, pra gente poder entender o conteúdo pro vestibulinho, mas também pra gente entender, pra gente levar pra nossa vida mesmo, que é a nossa contextualização no espaço geográfico, né? Então, aonde que nós estamos, aonde que nós estamos, aliás, nesse grande espaço que é a Terra, né? Por que nós estamos aqui? Como que a gente pode representar essa nossa realidade? O nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, né? Então, é nisso que a gente vai se debruçar na nossa terceira parte do cursinho, tá? Que é a parte da cartografia. E a gente também vai falar sobre a gente vai falar um pouquinho também sobre sensoriamento remoto, que são basicamente as imagens de satélite, né? Que não deixa de ser parte da cartografia.
e também as imagens aéreas, que são as imagens que são tiradas por aviões, tá bom? E a nossa quarta aula é em relação a um tema que eu também me interesso demais, eu me empolgo demais, que é em relação à geologia, né? As transformações da Terra, as transformações que a gente vai estudar através das rochas, né? Então a gente vai ver, por exemplo, como que houve a formação do planeta Terra, né? E a gente vai voltar até 4 bilhões de anos atrás. É muito tempo, um fenômeno assim incrível, né? Que eu de fato me empolgo muito quando eu falo sobre esse tema. É a matéria que eu mais gosto na universidade. E, bom, a gente vai ver a formação do planeta Terra e através desse tópico a gente vai para outro que é o tópico do tempo geológico, né? O que é esse tempo geológico? A gente vai ver com mais profundidade, obviamente, que é um grande calendário, um calendário gigantesco, que vai desde 4,6 bilhões de anos atrás, ou seja, desde o período da formação do planeta Terra até os dias de hoje. E de lá para cá, esse tempo geológico é dividido, né? Como se. É como o nosso calendário, que é dividido em dias, mês, semana. O tempo geológico ele também é um grande calendário que pode ser dividido, só que com outros nomes, né, e com outros critérios. Então a gente vai ver o surgimento da humanidade, né, que acabou marcando o início de uma dessas escalas, a extinção dos dinossauros, que também marcou o início de outra escala, né, que a gente fala que é éon, era, período, mas isso vocês só se preocupem quando a gente for falar, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção mesmo, tá? Não precisam se preocupar em entender tudo agora, tá? A gente vai ver também o ciclo das rochas, e para isso a gente vai estudar os diferentes tipos de rochas que existem, né? Então, tem as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, as rochas ígneas, e a gente vai ver como que essas rochas se transformam com o passar do tempo, né? E a gente vai ver também a parte mais interessante, que é o tectonismo, né? Como que ocorrem os terremotos, como que ocorrem os grandes tsunamis, maremotos, né? Como que ocorrem as erupções vulcânicas. Recentemente a gente teve a erupção do vulcão Krakatoa, né? Na Indonésia, foi notícia no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então é um tema que eu acho que muitos de vocês vão gostar também, eu espero, né? Na nossa quinta aula, a gente vai estudar as diferentes formas da superfície do nosso planeta. Ou seja, a gente vai estudar as diferentes formas de relevo, a gente vai estudar como que as rochas acabam se tornando solos, né? Como que o solo se forma, os diferentes tipos de solos. A gente vai ver também a distribuição das águas subterrâneas, né? Que é algo que são 3 tópicos apenas, mas que são 3 tópicos bastante carregados de conteúdo, né? Bastante carregados de informação, e que geralmente cai bastante no vestibulinho da ETEC, né? Então, a questão dos solos para agricultura, mas o que mais cai mesmo, ou pelo menos o que eu tenho percebido, são de fato as diferentes formas de relevo, que é basicamente o tema principal, né, da geografia que a gente costuma estudar em sala de aula, né, é o relevo. Mas não deem preferência somente a isso, tá? É muito importante que vocês deem preferência a todo o conteúdo, porque a gente nunca sabe o que vai cair no vestibulinho, né? E quando a gente for falar de superfície, a gente vai falar também da superfície brasileira, né? Então, como que é a superfície da Terra em território brasileiro, no território do nosso país. Então, a gente vai ver os diferentes tipos de relevo do Brasil, as bacias hidrográficas brasileiras, que são muitas também, que são um ponto de estudo bastante vasto, né? Então, tudo isso a gente vai ver na nossa quinta aula, tá? Na nossa sexta aula, nós vamos ver sobre clima e tempo meteorológico. São 2 conceitos diferentes um do outro, aliás. Inclusive, vai ser um dos primeiros tópicos dessa aula que a gente vai abordar. Na aula de geologia, né, na aula sobre as transformações da Terra, a gente viu sobre tempo também, né, tempo geológico. Só que esse tempo geológico é um tempo
cronológico, né? Ou seja, um tempo é, que de fato fala da duração do tempo, né? Tipo, o tempo do relógio, o tempo das horas, o tempo dos anos. Esse daqui é o tempo meteorológico, ou seja, fala sobre a questão da atmosfera, sobre como a atmosfera está naquele momento, tá? Aliás, o clima também, né? Só que o clima ele acaba levando por um período de ano, acaba estudando a atmosfera por um período mais longo, né? E o tempo ele acaba estudando a atmosfera em um período mais curto, né? De dias ou semanas. É por isso que a gente fala em tempo meteorológico e não tempo climático, né? Porque o climático ele já é algo mais fixo, já é algo muito mais longo, não é algo que muda do dia para a noite. Já o tempo é algo que muda do dia para a noite, literalmente, tá? Fora isso, nós vamos ver os fatores que definem o clima, né? Então, por que, que em algumas áreas faz muito frio? Por que, que tem deserto? Por que, que tem floresta? Tudo isso tem a ver com o clima, tá? Nós vamos ver como que acontece o efeito estufa. O efeito estufa a gente vai ver que é um fenômeno natural e nós vamos estudar também como que o ser humano ele está interferindo nesse fenômeno natural, né, e o fortalecendo, né, e quais que são as consequências disso. Nós vamos ver como que os ventos, os ventos são, são basicamente a movimentação da atmosfera, né, e as massas, né? O que, que são as massas e como que elas se formam? Tudo isso a gente vai ver também, além de definir as diferentes formas de clima, tanto do litoral quanto do continente, bem como os climas de diferentes partes do mundo. Então a gente vai definir cada um deles, tá? Para gente poder entender de fato, né? Por que, que em alguns locais, que nem eu disse antes, faz frio e aqui faz calor e etc. O fenômeno El Ninho é um fenômeno que também cai muito no vestibulinho, então a gente vai bater bastante nessa tecla, tá? E tem a ver também com a interferência humana na atmosfera, tá? E a gente vai estudar o porquê disso. E por último, nós vamos estudar as zonas climáticas, certo? Porque além dos climas em si, como por exemplo o clima mediterrâneo, o clima tropical, que é que a gente vai ver mais pra frente, tá? Não se adiantem, por favor. Nós temos uma questão que leva em conta também a cartografia, que é a questão das zonas climáticas, né? Então a gente tem a linha do Equador e a gente tem os trópicos, então naquela área a gente fala que é uma zona tropical, né? Mas isso não significa que todas as porções de terra naquelas zonas tenham um clima tropical, né? Então a gente vai estudar isso, a gente vai estudar por que, que isso acontece, né? Como que a altitude e a latitude definem a temperatura e a pressão na atmosfera e, portanto, a dinâmica da atmosfera, ou seja, como que os ventos se movimentam, como que se formam as chuvas e etc. Vai ser uma aula que eu acho que a gente vai usar umas 2 aulas, na verdade, nessa e, enfim, é uma matéria bem interessante também, é uma matéria bem legal e eu espero que também vocês gostem tanto quanto eu gosto. E quando a gente fala em clima terrestre, né, em clima do planeta Terra, é impossível a gente não citar a água, né? Então a gente vai acabar falando de um jeito ou de outro da chuva ou das cheias que ocorrem em determinada época do ano em determinado local. E a gente vai ver com mais atenção isso na nossa 7ª aula, onde a gente vai estudar a água no planeta Terra, como está distribuída esse recurso natural, né, esse elemento tão precioso que é a água, né, que é o que fornece vida para o nosso planeta aqui. Então, como que se formam os rios, né? Essa imagem aqui é uma imagem do Rio Amazonas, se eu não me engano. É uma imagem muito bonita, né? E a gente vê os rios todo, o rio todo curvo, assim. A gente até vê umas lagoas abandonadas aqui, né, que faziam parte do rio. Então a gente vai estudar como que tudo isso ocorre, por que que isso ocorre, né? Por que que os rios são tão curvos? Por que que eles não são retos? Por que que não tem rio em deserto, né? Ou se tem, por que que eles secam em determinada época do ano? Nós vamos ver a distribuição dos oceanos. A gente vai estudar os oceanos que existem no nosso planeta, né, que são o Pacífico, o Atlântico, o Índico. E acho que são só esses, né? Tem o glacial ártico.
São só esses, se eu não me engano. Me corrijam, tá, gente? Minha memória não é muito boa. Nós vamos estudar também em relação aos rios, não somente como que eles se formam e por que eles se formam, mas a gente vai estudar também a dinâmica, então como que eles ocorrem, né? Então essa questão dos meandros abandonados aqui que eu circulei, né? É um fenômeno bastante interessante, né? E nós vamos ver também a questão da intervenção humana nos rios. Se vocês querem um exemplo disso, lembre do Rio Tietê, né? Esse vai ser um dos tópicos que a gente vai abordar nessa aula, né? A questão da intervenção humana com o recurso hídrico do nosso planeta, né? E, claro, as consequências disso. E na nossa oitava e até agora, né, última aula, a gente não sabe se a gente vai acabar colocando mais alguma depois dessa, porque tudo isso depende, né, do nosso andamento. A gente vai falar sobre os biomas, né, que acaba envolvendo tanto os recursos hídricos que a gente falou que a gente vai falar nessa aula última que eu citei, envolve também o clima e envolve também as transformações terrestres, tá? O que são os biomas, né? Qual que é a sua importância? A gente fala tanto em bioma, né, em aula de geografia, a gente fala em Cerrado, em Caatinga, em etc. Mas o que são biomas, de fato, né? Quais que são as principais florestas do mundo? E a gente vai ver também, assim como nas aulas anteriores que eu citei, a gente vai ver como que o ser humano está explorando esses biomas, né? Como que o ser humano está interferindo nesses biomas, por que ele está interferindo e quais que vão ser as consequências disso no futuro, ou até mesmo agora, aqui já no presente, né? Quando a gente fala em bioma também, a gente fala em formações vegetais específicas de determinado local, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que o Brasil, que vai ser um tópico dentro dessa área de biomas que a gente vai falar, a gente vai ver que o Brasil tem 5 biomas, né? O Brasil é um país continental, um país gigantesco, tão grande que consegue ter em seu território 5 grandes biomas, né? Que é a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal e etc. E a gente vai estudar essa diversidade, não somente de biomas, mas a diversidade mesmo dentro de cada um dos biomas, né? A gente é um país com um grande número de biodiversidade em todos os aspectos, né? Seja vegetal, seja animal. E também, por último, a gente vai ver a questão das unidades de conservação, né? Como que esses biomas estão sendo protegidos e como que alguns não estão também, né? É uma coisa que a gente vai ver nessa nossa última aula, tá? E, bom, isso vai ser até junho, mais ou menos, né? A gente, se der tudo certo, julho, na verdade, julho, agosto, a gente já vai ter recapitulado todas essas aulas já. Então, para não ficar muito pesado para vocês, porque eu sei que é muita coisa e vocês não têm só geografia para estudar, a gente primeiro vai fazer uma recapitulação, não sei se essa palavra existe, desse conteúdo do ensino fundamental, tá? Então, para vocês lembrarem. E depois disso, que eu acho que vai terminar em julho, agosto, por aí, a gente vai entrar mesmo com maior profundidade nesses temas, tá? Então, primeiro a gente vai fazer a recapitulação das matérias para depois a gente se aprofundar nelas, tá? Para não ficar uma coisa muito pesada para vocês, tá? Porque eu já prestei vestibulinho, prestei vestibular e eu sei que é pesado, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês aproveitem o curso, né? Não somente aqui a parte de geografia, mas todas as outras matérias que os professores estão dando. Eu espero que vocês consigam observar bastante conteúdo, tanto para passarem na ETEC, quanto para vocês saberem mesmo, né? Porque a gente sabe que conhecimento não é algo que a gente pode usar só para escrever num papel e esquecer no dia seguinte, né? A gente precisa levar para a nossa vida. E, enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que vocês gostem das aulas. E eu vejo vocês nas próximas. Falou, galera. Tchau, tchau.